dia, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. O Senhor está aqui e Ele é maravilhoso. E Ele cura, e Ele nos dá a paz. E Ele transforma e faz maravilhas, amém? Senhor, nós te agradecemos pela Tua presença. Agradecemos por todas as curas e testemunhos que foram dados e também por aqueles que vão ocorrer ainda, Senhor. Sabemos que tudo é feito ao seu tempo, Senhor. E nós cremos na Tua palavra e damos liberdade ao Teu Espírito Santo que fale nos nossos corações agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fala em cada coração e que essa palavra venha a gerar frutos, venha transformar as nossas vidas, Senhor. Venha nos alimentar nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Júnior estava louvando aqui e ele falou algo que a gente precisa fazer e crer e buscar, né? Que o Senhor se manifeste em todos os lugares, não só aqui dentro da igreja. É uma bênção nós nos reunirmos como irmãos num domingo, numa sexta-feira, e nós unidos virmos e clamarmos a Deus, a presença de Deus, mas nós precisamos também fazer isso lá fora, amém? Então você precisa experimentar. Fale para o seu irmão, você que está em casa, fale para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você precisa manifestar a glória de Deus em todos os lugares. Fale isso para o seu irmão. Amém? Então isso é uma bênção, nós podermos manifestar a glória de Deus. E eu tenho experimentado isso. E isso tem sido muito bom. Infelizmente não dá para contar tudo o que acontece, né? Quem anda mais perto da gente sabe um pouquinho melhor, mas é tremendo aquilo que Deus faz. Deus tem manifestado assim algo tremendo. E eu só posso chamar isso de avivamento, de coisas que acontecem. Eu estava viajando agora, fui para Vitória, uma cidade linda. E lá pude ver Deus se manifestar, né? Se manifestou no hotel, se manifestou na rua, se manifestou na empresa onde eu fui prestar consultoria. E eu fui usado para falar do Senhor para uma pessoa e que essa pessoa estava com um peso há mais de 30 anos. Sabe o que é mais de 30 anos um peso? E Deus veio tirar esse peso dessa pessoa. Sabe quando Deus fala assim, vai lá e liberte essa vida deste peso. A pessoa com um peso há mais de 30 anos carregando aquilo. E a gente vê no semblante. E a pessoa, antes de falar comigo, me olhou e Deus falou para ela assim, Ele tem algo bom para te falar. Então já preparou o coração da pessoa. Olha que tremendo. Deus fala com a gente, Deus fala com a outra pessoa. E aí você é usado como instrumento. E Deus age em todas as situações. Desde as situações mais complexas como essa, como situações mínimas, pequenas situações. Eu lembro que eu tinha duas possibilidades de chegar lá. Ou sair daqui na hora do almoço e ficar lá quase 6 horas lá em Campinas esperando no feriado. Ou sair bem cedo, sair tipo 6 horas da manhã. E eu chegaria lá antes das 9h30, 9h35 ia chegar. E eu falei, bom, Vitória é uma cidade com sol, com praia. Eu vou chegar antes das 9h35. E aí eu deixo as coisas lá no hotel, porque o hotel é a partir das 14h. Tem alguns hotéis que é a partir do meio-dia, lá era a partir das 14h. Falei, eu deixo as minhas coisas no hotel e vou dar uma volta lá na praia, tem uma praia, né? Vou lá glorificar Deus. Mas Deus é maravilhoso, né? E eu liguei lá para o hotel e falei assim, tem condições de eu deixar? Eu vou chegar antes. Eu sei que tá escrito aqui que abre às 14h. E será que teria condições de eu chegar antes e deixar minha mala aí sem problema nenhum? Mas o hotel está lotado, então não tem como lhe arrumar um quarto antes, então é só às 14h mesmo. E
e você pode deixar a sua mala aqui e passear. Quando eu cheguei bem no horário, chegaram até antes das 9h35, cheguei cedinho e falei assim, Senhor, eu já tive tantas experiências com o Senhor, de enviar anjos no hotel, faz mais uma hoje. Senhor, envia um anjo, arruma um quarto. Eu tinha lido lá no hotel, me colocaram num hotel bom, de frente para o mar. Eu falei, um quarto de frente para o mar. Já arrumado já. Eu sei que não posso entrar já, mas para o Senhor pode todas as coisas. E o Senhor já fez tantas experiências em hotel. E o Senhor faz as coisas para nos agradar. Fale para o seu irmão, o Senhor te agrada. Ele te agrada nas mínimas coisas, nas máximas. E aí eu fiz essa oração, Senhor, envia um anjo lá no hotel, já prepara tudo, já prepara o meu quarto. E eu vou chegar, não vou falar nada. Vou ficar quieto, só vou entregar o meu documento. E eu não vou nem pedir um andar alto, porque eu queria um andar alto de frente. Que eu pudesse ver o mar, porque eu queria. Eu falei, eu posso abençoar a Vitória de lá. E eu fiz isso todos os dias. De manhã e de noite eu orava naquela janela, pedindo para que o Senhor abençoasse aquela cidade. E eu cheguei no hotel antes das 10. E eu estava com vontade de tomar café. Só que o café só é no dia seguinte, né? Aquele café já tinha. Cheguei no hotel, meus documentos. Seu quarto, me deu vontade de pedir um quarto alto, mas Deus está preparando tudo. Aqui o seu quarto, o senhor já pode entrar. Obrigado. O senhor quer café? Tem ele. Fui ali, sentei tomar o café já com a chave, dando risada, né? Subi, 21º andar, de frente para o mar. Tirei uma foto, mandei para alguns irmãos. Esse é o nosso Deus, nas pequenas coisas. Mas o teu coração tem que estar preparado para obedecer, para fazer a obra dele. Se eu estivesse indo para a praia e Deus me colocasse uma vida para orar, eu tinha que parar para orar. E porque Deus conhece o teu coração. Ele também deixa você folgar um pouquinho. Amém, irmãos? E aí foi uma bênção a viagem. E Deus fez uma obra maravilhosa lá. E depois eu posso contar alguns testemunhos, mas agora não vai dar tempo. O tema da nossa pregação de hoje é crescendo no sobrenatural. Quem quer aqui crescer no sobrenatural? Você que está em casa. Você quer crescer no sobrenatural, quer ver os milagres do Senhor? Você quer enviar os anjos do Senhor e eles te ajudarem? Você quer ver milagres na tua vida, na tua casa, na tua empresa, no supermercado, na padaria? Você quer ver coisas sobrenaturais acontecendo? Então nós precisamos crescer. Isso é um processo de crescimento. E o primeiro fundamento para nós crescermos no sobrenatural chama-se fé. Fale assim, fé. Fale assim, eu preciso ter fé. Fale, eu preciso ter fé. Eu preciso crer de todo o meu coração. E crer no quê? Ter fé o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer na palavra do Senhor. Crer na voz do Espírito Santo que fala comigo e fala contigo. Nós precisamos crer. Então a fé é a base. E tem várias pregações nossas sobre fé. Então eu não vou falar sobre fé hoje. Então se você buscar meses anteriores, tem palavras minhas, tem palavra do pastor Dinei, tem palavras do pastor Cício, pastor Tiago, pregando sobre fé. Então busque a se aperfeiçoar na fé. Busque praticar a palavra, porque aí Deus vai fortalecer a sua fé. Então a base para você crescer no sobrenatural, a base é a fé. Sem fé é impossível andar no sobrenatural. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não vai ver os milagres, você não vai ver a glória do Senhor se manifestando na tua vida, na tua casa, na tua empresa, na tua família. Então a fé é a base. Mas eu quero falar hoje do segundo ponto, que vem em cima da fé, vem combinando com a fé.
E para nós falarmos desse segundo ponto, nós vamos nos basear aqui na palavra do Senhor, e eu pediria que os irmãos, as irmãs abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Vamos falar a partir do versículo 14. No começo do capítulo 25, o Senhor está falando sobre um comparativo de como é o reino de Deus. E ele começa com a parábola das 10 virgens, que fala sobre vigilância. Fala assim, eu preciso vigiar. Até quando, pastor? Até Jesus voltar. Então, nós cristãos precisamos vigiar. Tá certo, pastor Antônio? Todos os dias, em todos os momentos, nós precisamos estar alertas, vigiar. Porque o inimigo está ao nosso derredor, esperando alguma coisa para nos tragar. Então, nós temos que ser vigilantes. Então, estude sobre vigilância. Foi pregado também há uns domingos atrás sobre o vigiar. Depois que ele fala, que ele compara o reino de Deus com as 10 virgens, com a parábola, e fala sobre vigilância, ele fala aqui sobre esta outra parábola que ele também está falando sobre o reino de Deus. Porque isto, o reino de Deus, né, é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Então aqui, irmãos, neste segundo ponto que eu falei do primeiro ponto, que era a fé. Nós entramos agora aqui num segundo ponto, que são as obras. Então nós falamos de fé para o crescimento espiritual, e agora nós estamos falando de obras. Fala assim, eu preciso ter obras. É necessário ter obras, irmãos.
Nós não podemos ficar só na fé, só na palavra, só na boca, só na mente. Nós precisamos ter obras, nós precisamos ter ação, nós precisamos ter atitudes. Isso é o que a parábola está nos dizendo, isso é o que o Senhor está nos dizendo. E aqui nós falamos crescendo no sobrenatural. Então, eu entro num processo de crescimento. O crescimento, ele é um processo. Eu preciso ter fé e as obras fazem com que eu entre num processo. Existe um processo de crescimento. Olha que interessante o versículo 21. No versículo 21 diz assim: e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Ser fiel no pouco. O pastor Cícero falou, a oferta da viúva pobre foi uma obra, foi uma atitude. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Muitas pessoas esperam muito, o dia que eu tiver, o dia que eu tiver tempo, o dia que eu tiver recursos, eu vou comprar todas as cadeiras. O dia que Deus me abençoar, eu vou comprar todas as cadeiras. Se você não tiver coração para dar meia cadeira, você não vai comprar todas as cadeiras, mesmo que você tenha muito. Eu nunca me esqueço. Um dia em São Paulo, que nós estávamos numa chácara, fomos numa chácara, e essa chácara estava à venda, e nós fomos lá para uma vigília. E tinham nos emprestado essa chácara, mas estava lá uma placa de vende-se. E aí os irmãos estavam comentando antes da vigília, e um irmão falou assim, que era da nossa igreja, ele falou assim, ele era um obreiro, ele falou assim para mim, nossa, eu fiquei sabendo que eles estão vendendo por $1 milhão essa chácara. Se eu tivesse $1 milhão, eu comprava essa chácara para a igreja. E naquele mesmo momento, o Espírito Santo falou para mim, se ele recebesse hoje $1 milhão, ele não dava nem o dízimo. Vocês estão entendendo a diferença? Se eu tivesse $1 milhão, eu dava isso. E o Espírito Santo, conhecendo o coração dele, falou assim, se ele ganhasse hoje $1 milhão, ele não dava nem o dízimo, que é do Senhor. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. No culto retrasado, aqui está escrito no culto passado, mas foi no retrasado, porque eu ia pregar isso aqui semana passada, mas nós tivemos um mover, tivemos algo tremendo de Deus aqui, semana passada. Uma visitação, e quebramos o protocolo. Nós não queremos aqui protocolo, nem religião, nós queremos Deus. Se Deus se manifestar, nós mudamos tudo. Se Deus mandar, nós mudamos tudo. Então, não foi pregado, mas no culto retrasado, o pastor Tiago pregou muito bem, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo. E seria muito importante que você assistisse novamente essa pregação, porque foi de Deus. E se você não assistiu, assista, porque é importante. E o Senhor lhe deu para ele algumas revelações, que eu até perguntei, Tiago, você leu isso em algum lugar? Ele falou, não, foi Deus que me falou. Porque não tem pecado nenhum que você às vezes leu e passou alguma coisa aqui. Às vezes passa batido. Eu, quando tenho alguma coisa assim, eu prefiro citar a fonte. Mas às vezes passa batido. Se falar alguma coisa, foi alguma coisa que você leu num livro, alguma coisa assim. Mas a gente sempre é importante a gente falar a fonte até para honrar as pessoas. E eu perguntei para ele, ele falou, não, foi Deus que me passou. Eu não vou falar isso agora, até para as pessoas verem, mas teve 3 coisas ali que eu falei para ele, Tiago, só Deus para... Eu conheço o teu entendimento, a tua capacidade, e isso aqui está além da tua capacidade, além da minha, além de qualquer um. Isso só pode ter vindo de Deus. E uma das coisas que ele estava falando foi que Davi, ele cuidava de quem? De ovelhas. E ele foi fiel a quem? Às ovelhas. A ovelha tem valor, né? Mas não
Não é uma coisa assim que tem tanto valor. Tanto é que a gente mata a ovelha e come, né? Eu faço um carneirinho maravilhoso, né? E a gente come a ovelha. Nós sempre ganhamos lá do Carlos no final do ano para a igreja a ovelha. Tem valor, mas é um valor pequeno. Mas Davi foi fiel no pouco e Deus me mostrou isso. Quando ele estava falando, a revelação não foi essa dele. A revelação dela foi, do pastor Tiago, foi que as ovelhas, ele cuidou das ovelhas dele, do pai dele. Com tanto esmero que ele enfrentou um leão, enfrentou um urso por causa daquelas ovelhinhas. Mas Deus depois falou, se ele foi fiel com aquelas ovelhinhas, ele vai cuidar das minhas ovelhas. E Davi foi colocado para cuidar e salvar as ovelhas de Israel. Porque se Golias vencesse ali qualquer soldado de Israel, Israel se tornaria escravo. E quando ele falou isso, que para mim foi tremendo de Deus, as ovelhas do pai dele, ele foi fiel com as ovelhinhas que não tem muito valor, Deus pôs ele lá para salvar as ovelhas de quem? Do Deus Altíssimo, porque o povo de Israel eram as ovelhas do Deus Altíssimo. E ali quando ele falou aquilo, eu estava prestando atenção na pregação, o Senhor me fala, isso é a palavra quando eu falo que seja fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. É você sendo fiel na ovelhinha, Deus te coloca para você cuidar do muito. Essa parábola, ela fala sobre ovelhas. Ela fala sobre a salvação. Aqui é o reino de Deus. Aqui é Deus mostrando o que ia acontecer antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele virá como rei, e o que vai acontecer? O julgamento final. Porque a palavra bem clara aqui, ao que muito foi dado, muito será cobrado. Cada um recebeu conforme a sua capacidade. Deus não vai te cobrar nada, nada além daquilo que ele te deu. Então é só quando a gente não quer fazer mesmo. Mas ele não vai te cobrar coisas além do que ele te capacitou. E aqui essa parábola fala sobre isso. Fala sobre a salvação. Fala assim sobre o que eu fiz com aquilo que Deus me deu. E depois eu vou ter que prestar contas. Essa palavra fala aqui claramente do ser fiel no pouco que eu te colocarei no muito. Aqui eles foram fiéis no quê? Nos talentos, no dinheiro aqui do mundo. Mas depois ele entra no gozo do seu Senhor, que é algo muito mais. A salvação é muito maior. E a salvação, ela vem pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você pode me perguntar, mas então o que tem a ver com as obras? Porque a salvação é a fé. A fé é o básico, é a base, é o fundamento. Eu creio no nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida. Me arrependo dos meus pecados e vem a graça dele sobre nós e nós somos salvos. Esta é a fé, esta é a base do Evangelho. Eu me arrependo pela fé, eu creio no nosso Senhor Jesus Cristo, no sacrifício que ele fez por nós. Então não adianta eu fazer obras sem a fé. Se eu fazer obras sem a fé, se eu pegar e dar todo o meu dinheiro para os pobres, eu não consigo a salvação. Se eu ficar ajudando os pobres e visitando os hospitais e visitando os enfermos e visitando os presidiários a vida inteira, eu não consigo a salvação. A salvação vem por Cristo, porque Cristo morreu por nós. Então ele pagou o preço pelos nossos pecados. Quando eu aceito isso, eu sou salvo. Mas na sequência disso vem as obras. Então, eu faço obras, eu não recebo a salvação. Pela fé, eu recebo a salvação. Mas aí vem as obras.
Abra lá no livro de Tiago, no capítulo 2. Versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. As obras sem a fé não valem nada. Mas a fé sem obras é morta. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele não está fazendo as obras sem fé. Eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Agora me mostra a tua fé sem as obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Amém? Amém? Primeira coisa, fale para o seu irmão, cuidado com as obras mortas. Então nós temos que ter cuidado com obras mortas. Quando a gente fala de obras mortas, são obras da carne, pecado. Então isso vai nos levar para a morte, não para a vida. Então as obras da carne, porfias, mentiras, desavenças, isso vai nos levar para a morte. Isso são obras da carne. O que mais são obras mortas? Você sabe o que mais são obras mortas? São obras que não foram faladas por Deus. Que é uma coisa da sua carne. Eu vou pegar no Natal agora e vou vender o meu carro, comprar tudo em panetone, brinquedos para as crianças. Vamos fazer uma filmagem bem bacana aqui, pastor Tiago, aqui na frente, para eu ficar dando aqui os, sabe? Todo mundo. E aí sai na mídia, vamos investir nas mídias sociais, pastor Guilherme dando para as crianças. Mais alguém queria participar? Talvez o pastor Tiago, arrumado. Pastor Guilherme e pastor Tiago. Ou melhor, os pastores da Igreja Viva, os melhores pastores de Curitiba. Pastor Guilherme deu o seu carro, vendeu o seu carro, pensando nas criancinhas. Vamos dar aqui fotos. É o pastor Tiago, é o pastor Cícero, o pastor Antônio, todo mundo. Daí as pessoas passam vendo, likes. Esses caras são os caras, likes. Muitos likes. Vamos lá para a Igreja Viva, porque lá eles são muito bons. Obras mortas. Quem mandou a gente fazer isso? A Bíblia diz que o que a tua mão
esquerda der, a tua mão direita não deve ver. Talvez um dia você faça alguma coisa que alguém viu e falou, e aí você não tem como controlar. Mas não por vaidades humanas. Isso é obra morta. Coisas que Deus não mandou você fazer. Pessoas que Deus não mandou você ajudar. Obras mortas. Não tem valor nenhum. Isso não tem nada a ver com fé e nem com salvação. O que eu vou fazer para eu me salvar? Quem fez para você se salvar foi o Senhor Jesus Cristo. Sem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ninguém é salvo. Ninguém. Ninguém. Nem o judeu, nem o judeu. Ninguém é salvo. A pessoa só é salva pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso crer nisso. Não há salvação sem o nosso Deus. Não há salvação sem o arrependimento. Não há salvação sem Cristo. Não adianta você querer ganhar o mundo. Porque Deus mandou o seu Filho amado para que, pela morte dele, nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, cuidado com as obras mortas. Cuidado com as obras mortas. Não são essas obras. Tem pessoas que nós somos salvos pelas obras, então temos que fazer o bem. Claro que fazer o bem é bom. A própria palavra diz que se você der tudo para os pobres, sem amor não vale nada. A palavra diz que a profecia sem amor não vale nada. A palavra diz que ajudar os outros sem amor não vale nada. Então tem que ter amor. Deus é amor. O Senhor tem que estar no meio. Tudo sem Deus é morto. Tudo com Deus é vida. Tudo sem Cristo é morto. Tudo com Cristo é vida. Nós estamos falando de vida e de morte. Então eu cresço no espiritual tendo a fé. E a fé faz com que eu tenha atitude, porque eu demonstro a minha fé. E olha que interessante isso. No versículo 21. Porventura, o nosso pai, Abrão, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Partiu de quem oferecer o filho Isaque? Partiu de quem, irmãos? Pergunto. Partiu de Deus, não partiu do Abraão. Abraão, eu vou ser o pai das nações aqui, então eu vou dar meu filho Isaque. Não partiu dele, partiu de Deus. O que Abraão fez? Quais foram as obras de Abraão? Qual foi o processo? A obra foi entregar lá o holocausto. Essa foi a obra, está aqui, a minha obra. Então, está aqui o... Vem cá, Pedro. Então, Pedro, meu filho, vem cá. Então, Pedro é o Isaque. Aonde está a minha obra? A minha obra está pegar no altar. Então, não, vamos deitar. Deita aí. Pode deitar aí. Porque Isaque não estava sentado. Está aqui. A obra está aqui. Levei ele até o altar e vou sacrificá-lo. Aqui está a minha obra. Aonde está a fé de Abraão? A fé de Abraão está: Deus vai fazer alguma coisa. Eu confio em Deus. A minha confiança em Deus é tão grande que eu faço essa obra. A minha confiança está onde? Em Deus. O que Deus pode fazer? Ressuscitá-lo
impedir que eu faça isso, ressuscitá-lo, me dá outro filho, matar esse, me dá um melhor. Aí está a minha fé. Eu não sei o que Deus vai fazer. Abraão não sabia se Deus ia ressuscitá-lo, se Deus ia dar outro filho. O que ia acontecer? E foram anos esperando aquele filho. Era o filho da promessa, não era um dos 300 filhos de Abraão. Era o filho da promessa. A minha fé estava baseada em Deus. A minha fé estava no Senhor, que pode todas as coisas, que pode livrá-lo, pode substituir o sacrifício, pode ressuscitá-lo ou pode me dar um outro filho. Pode mais? Pode. Pode curar o meu coração de tristeza e de saudades. Então Deus pode fazer todas as coisas. Fale para o seu irmão, Deus pode fazer todas as coisas. Fale para o seu irmão, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então a vontade de Deus, se eu confio em Deus, se eu tenho fé, eu tenho que crer que Ele tem o melhor para mim. Que Ele vai fazer muito além do que eu imagino, Ele vai fazer melhor. Não teve coisa melhor do que dar outro filho, melhor do que arrumar o coração de Abraão. Foi livrá-lo. Deus tinha o melhor para Abraão. Foi uma surpresa, porque Abraão até a hora ali, esta foi a fé de Abraão. As obras estavam ali. Agora olha que interessante isso que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Qual foi o processo, olha só, qual foi o processo entre a fé e a obra? Você sabe qual foi? A obediência. Então, a obediência é o processo para as boas obras. Eu tive fé. Eu obedeci a Deus. Deus falou assim, me entrega o teu filho. Eu obedeço. A minha obediência foi o processo para as boas obras. Pode ressuscitar aí agora. Hã? Deus te livrou, pode sentar lá. Amém, irmãos? Então a obediência. Eu preciso obedecer. Então quando eu falo em boas obras, está falando em obediência. Se eu tenho fé no nosso Senhor Jesus Cristo, se eu escolho um novo caminho em Cristo, se eu tenho a voz do Espírito Santo para me orientar, eu preciso obedecer. Eu obedecendo, eu faço boas obras. Por isso que a Bíblia fala que sem obras a fé é morta. Eu tenho fé em Deus, mas eu não faço. A minha fé é morta, não valeu nada. Eu creio que Deus vai fazer. Deus, eu creio de todo o meu coração que o Senhor pode fazer. Mas nem a pau, meu filho. Tem pessoas que creem, irmãos. Eles creem, mas não fazem. Não fazem. Eu creio, mas eu creio de todo o meu coração. Mas não faço. A fé é morta. Uma vez eu falei do Senhor para uma pessoa, e ela falou, eu creio. E eu creio que se eu não aceitar, eu vou para o inferno. E eu creio que se eu aceitar, eu vou ter vida e tal. Mas eu não vou fazer. Eu quero a minha vida do jeito que eu quero fazer. A fé dele é morta. É morta. Para minha fé ser verdadeira, eu preciso obedecer. Então esse processo do crescimento, para mim crescer no sobrenatural, eu preciso crer. Mas eu preciso ser fiel no pouco. Se você começar a obedecer e ser fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. E quem colocou ele no muito? Olha que interessante. Quem colocou Davi no muito? Aqui nessa parábola, quem colocou o que tinha 5 talentos no muito? O Senhor.
Você foi fiel no pouco. Fostes fiel no pouco. Eu, o Senhor, te colocarei no muito. Crescendo no espiritual. Eu faço. Sou fiel ali no pouco. O que eu consigo fazer. Deus me coloca no muito. O que eu não consigo fazer. Eu não consigo entrar no hotel antes das 2, Senhor. É a regra. Não vai ter quarto. Você está sendo fiel no pouco. Eu te coloco no muito. Essa pessoa que eu falei está há 30 anos precisando da paz. Guilherme, você tem sido fiel no pouco. Eu vou te colocar no muito, eu vou fazer o que você não pode fazer. E eu vou te dar poder para você libertar essa vida. Nós somos fiéis no pouco. E Deus nos coloca no muito. Por isso que é crescendo no sobrenatural. Quer crescer no sobrenatural? É Deus que vai fazer. E se Deus vai fazer, sai da nossa mão, sai do nosso poder, sai da nossa capacidade humana. E aí a gente começa a ver Deus fazendo as coisas. Pode fazer assim, pastor, porque é isso que vai acontecer mesmo. Assim, ó, pastor Antônio. Faz assim porque Deus vai fazer coisas tremendas através da sua vida, porque você foi fiel no pouco. Pode escrever, pastor Antônio, pode escrever e ir lá no cartório assinado, porque Deus vai fazer. Vai fazer, pastor Tiago, vai fazer, Karina, vai fazer. Deus vai fazer coisas extraordinárias, porque nós fomos fiéis no pouco. Porque quem vai colocar nós no muito não somos nós, porque senão a gente vai perder. Porque vai ser muito pesado, a gente não consegue. Então Deus nos coloca no muito. Mas isso é um processo, e esse processo chama-se obediência. Quando você faz a obra, não esqueça, porque senão você confunde essa palavra aqui e acha que sai fazendo um monte de coisa e que você vai ser salvo. E que não adianta, não é só por Jesus Cristo, não, a salvação é por Cristo. Mas através da obediência, porque quem está em Cristo tem que obedecer a palavra dele. Vão tentar deturpar de toda maneira. Por que o diabo quer deturpar? Porque ele quer a tua alma. Se todo mundo já tivesse salvo, ele estava tranquilo. Ele não ia nem se preocupar. Ele sabe que ele pode interferir nisso. Fazendo você não obedecer a Deus. Fazendo você mudar de caminho. Então o Senhor vai nos colocar no muito. Por isso nós precisamos continuar obedecendo a Ele. E fazendo obras vivas. Aquelas obras que a gente ouve o Espírito Santo e faz. Nunca foi tão importante ouvir a voz do Espírito Santo. Porque é tanta informação, é tanta confusão, que se você não estiver bem no centro da vontade de Deus, vai estar fazendo um monte de coisa boa errada. Um monte de coisa boa que não é do Senhor. Vai distribuir um monte de presente para a criança, pão para os pobres, que aparentemente é bom. Aparentemente é bom. E eu não estou dizendo que é ruim. E não estou dizendo que Deus não queira. Deus fala que é para nós nos preocuparmos com o pobre, ajudarmos os pobres. Mas tem a hora certa. Tem as pessoas certas. Tem o momento certo. Conforme a vontade de Deus. Conforme o Espírito Santo. Senão não tinham derramado o perfume, porque os discípulos... Nossa, muito caro. Podia dar para os pobres. Senhor Jesus, não, vocês não estão entendendo. Sou eu quem mando. Sempre vai ter pobre. Sou eu quem mando. É Deus quem manda. É Ele quem diz o que nós damos, o que nós não damos, que horas que nós damos, que horas que nós não damos, que horas que é para ir, que horas que é para ficar. Amém, irmãos? Vamos crer nisso. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Você que está em casa, receba essa palavra que veio do trono de Deus para nós. Crescendo no sobrenatural. Nós precisamos crescer no sobrenatural. E nesta manhã, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita cada coração aqui, Senhor.
Visita os nossos irmãos que estão em casa. Visita, Senhor. Que cada um possa crescer no sobrenatural, que Deus possa manifestar o seu poder na vida de cada um, na sua família, na sua empresa. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Tira as obras mortas da nossa vida, tira o pecado, tira coisas que não é para nós fazermos, Senhor. Tira toda direção falha, toda direção contrária, errada. Que nós não façamos, Senhor, as coisas pelos nossos olhos, pela nossa vista, pela nossa vontade carnal, Senhor, mas que façamos as coisas do Teu Espírito Santo. Senhor, que esta igreja seja uma igreja obediente, obediente à palavra, obediente a Deus. Que nós sejamos obedientes, Senhor. Porque essa obediência é o processo entre a fé e as obras. Foi isso que Abraão fez, Senhor. Abraão não fez do nada alguma coisa linda para o Senhor. Ele apenas obedeceu algo que era muito difícil para ele. Muito difícil para ele. Eu falando isso agora, o Espírito me constrange o meu coração. Olha quantas coisas que nós fazemos que são lindas aos nossos olhos. São lindas aos olhos dos pastores, são lindos aos olhos do mundo, aos olhos de quem vão olhar um Facebook, um Instagram. São lindos, mas não são lindos aos olhos do Senhor. E tem muitas coisas que Deus nos manda fazer que não são lindas aos olhos humanos. O Senhor nos alerta nesta manhã, o Espírito Santo nos alerta nesta manhã, a nós não agirmos conforme as circunstâncias, mas olharmos para o Senhor e obedecermos para fazermos obras vivas, para crescermos no espiritual, para vermos os milagres se manifestando, como vamos ver todos esses pedidos de cura sendo liberados no céu, como vamos ver as empresas prosperando, como vamos ver casamentos sendo restaurados, pessoas sendo curadas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença nesta manhã. Que esta palavra venha frutificar nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Sê com cada um aqui, Senhor. Abençoa, multiplica o tempo. Fortalece a fé, Senhor. Aumenta o amor. Põe a humildade no nosso coração, Senhor. Que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. Se prepare essa semana para ver a manifestação da glória de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, você que está nos assistindo. Que a palavra do Senhor te alcance neste momento. Em nome de Jesus. Amém.